E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos entrar de cabeça no universo de The Fame da Lady Gaga. Vamos conhecer tudo relacionado à primeira era dessa artista incrível e genial que moldou para sempre a indústria da música de uma forma que nenhum outro artista que veio depois dela conseguiu sequer chegar perto de fazer. Nesse vídeo a gente vai conhecer o background da gravação do disco, vamos conhecer os lançamentos que aconteceram durante essa era de singles, videoclipes e afins, vamos conhecer os recordes que esse álbum conseguiu bater e obviamente vamos conhecer algumas curiosidades únicas que rolaram nessa era que até recentemente não estávamos sabendo. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Se por acaso você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pela Lady Gaga e principalmente tem uma estampa nova, linda, da era The Fame já disponível para você. Se por acaso tu ainda não foi conhecer, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Bom, é importante a gente enfatizar que a era The Fame de fato começou a ser produzida 2 anos antes do lançamento do álbum. Curiosamente, a Gaga já estava em um desenvolvimento artístico pela Interscope, porque ela já era assinada por essa gravadora, quando ela começou a produzir as suas primeiras músicas para o projeto. Mas antes do que nós conhecemos, no final das contas, como o álbum The Fame, a Gaga produziu muito material que não diretamente era aquele material que nós testemunhamos ali num geral. Algumas das canções do álbum, antes da inserção de Red One, que foi o produtor principal do disco, rolou com Rob Fusari, que era um dos namorados que Lady Gaga teve na sua vida, assim como também tivemos da KNS Productions. Quando Red One de fato entrou no disco da Lady Gaga, nós já estávamos em basicamente o meio de 2007. É importante lembrar isso. Por quê? Quando a Gaga ainda era essa artista em desenvolvimento pela gravadora, também ela era uma compositora muito requisitada para escrever canções pop para novos artistas da indústria, assim como também artistas consagrados. Quando ela e o Red One se juntaram, a princípio, antes de trabalhar de fato no material dela, eles estavam produzindo músicas para o disco Doll Domination das Pussycat Dolls, que também seria lançado em 2008. Porém, Lady Gaga estava na geladeira da Interscope. Por mais que eles investiram dinheiro nela para desenvolvê-la como artista, eles não conseguiram lançar o produto no mercado. E isso foi um problema até o momento que o Akon entra na história. Por quê? O Red One apresentou o Akon para Lady Gaga durante uma dessas, vamos dizer assim, produções de músicas para outros artistas, e foi assim que ele ficou fascinado pelo trabalho dela e quis saber se ela estava ou não estava assinada com uma gravadora. Daí ela conta que está assinada com a Interscope, mas que ela não sai de certo ponto ali de onde ela estava. E aí o Akon pega aquele telefonezinho maroto, dá aquela ligada esperta para o Irving, que era ali o CEO da Interscope na época, e simplesmente consegue com que ele libere a Gaga para ele poder trabalhar na carreira dela. Sendo assim, o Akon investe uma grana violenta em publicidade na Gaga, violenta em produção musical, coloca o Red One exclusivo para trabalhar com ela e eles criam a última parte do disco que se tornaria o que a gente conhece hoje como o The Fame. Então sim, gente, as músicas mais importantes do álbum, que foram de fato os hits, que foram trabalhadas aí como singles, que recebemos os videoclipes e afins, tudo isso aconteceu somente depois que o Akon meteu a mão na massa ali para fazer com que a Gaga de fato preparasse um álbum para estrear. Vale lembrar que o álbum da Lady Gaga foi produzido em apenas um mês desde quando os dois se assinaram. Vale lembrar também que este álbum é um disco extremamente inspirado por eletropop e synthpop dos anos 80, interpolando dance music com ganchos muito, mas muito efetivos.
A Gaga escolheu colocar o nome do disco de The Fame, né, traduzido como A Fama, exatamente porque era como ela queria se sentir e também queria que as pessoas se sentissem ouvindo o álbum, porque o tema do álbum é muito isso, né? Opulência, muito sobre assim uma vida muito chiclas, sobre aproveitar a vida sem nenhum tipo de responsabilidade além do de gastar dinheiro e afins. Coisas que o lado glamuroso da fama, de certa forma, sempre projetaram na nossa cabeça de que os artistas são feitos. Gaga comentou sobre o álbum dizendo o seguinte: apenas sinto que esse disco é realmente diferente. Você tem batidas pra clube, mais glam, anos 70, tem algumas músicas que lembram também rock and roll. O The Fame não é sobre quem você é sobre como todo mundo quer saber que você é. Compre e ouça antes de sair ou entrar no carro. Acho que você realmente tem que deixar a criatividade dos artistas marinar. Demorei um pouco, mas realmente me aprofundei e finalmente consegui fazer o álbum perfeito para isso. Não poderia estar mais orgulhosa disso. Não é apenas um disco, é todo um movimento pop art, não é apenas sobre música. A Gaga sempre foi muito explícita nas suas influências, né? Principalmente porque o nome artístico Lady Gaga vem da música do Queen, Radio Gaga. Então, assim, era óbvio que ela ia fazer uma referência a eles, além do seu nome, dentro do seu álbum, né? Vale lembrar também que o David Bowie foi outra pessoa que sempre fascinou a Gaga e ela fez questão de colocar referências óbvias a ele, como por exemplo a gente testemunha no raio, no photoshoot que a gente viu do disco aí em todos os lugares na época, né? Os looks da Lady Gaga eram muito inspirados ali pelo David Bowie. Gaga incorporou diversos sons diferentes ao seu álbum, sendo assim canções como Poker Face, Just Dance, Love Game eram extremamente cativantes e poderiam ser facilmente canções cantadas pelos artistas que Gaga tanto se inspirou. Ela também fez várias infusões de R&B no disco, colocou também piano, que era algo característico do trabalho dela, se inspirou muito também em Blonde no seu auge e por aí foi. Gaga inclusive fez a música Nothing Else I Can Say dentro do álbum com uma pegada que lembra um pouco Umbrella da Rihanna, mas ao mesmo tempo continua pop. Essa música inclusive é vista pela crítica como a única balada de fato do álbum. A Gaga foi se aprofundando cada vez mais no conceito do The Fame em outras entrevistas que ela foi dando, e ela também se mostrou uma popstar extremamente inteligente e não somente uma popstar com texto decorado, como muitas aí são, né? Cá entre nós, várias artistas têm a tendência de dar as mesmas entrevistas em todos os lugares que eles vão e responder exatamente a mesma coisa porque os seus publicistas mandaram eles fazer isso. Só que a Gaga sempre acrescentava alguma coisa nova na sua entrevista anterior, e isso foi fazendo com que o conceito de The Fame fosse se amarrando cada vez mais e ficando cada vez mais interessante e cativante. Em uma outra entrevista ela disse: a ideia de fama é perene. Basicamente, se você não tem nada, nem dinheiro, nem fama, você ainda pode se sentir bonito e de certa forma podre de rico, né? Uma referência direta à sua música Beautiful and Dirty Rich. Ela ainda completa: trata-se de escolhas e ter referências, coisas que você tira da sua vida e que você acredita. Trata-se de autodescoberta e criatividade. O álbum é ligeiramente focado, mas também é muito eclético. A música, de certa forma, pretende inspirar as pessoas a se sentirem de uma certa maneira sobre si mesmas, para que possam abranger em suas próprias vidas um senso de fama interior que eles podem projetar para o mundo, e a natureza despreocupada do álbum é um reflexo dessa aura. Gosto de canalizar ideias interessantes para o resto do mundo através das lentes do pop. Engraçado, né, gente, que o The Weeknd recentemente na série The Idol, que foi super polêmica, usou uma frase bem parecida com essa da Lady Gaga para falar sobre como a música pop, de certa forma, permite que você fale certas coisas e que você entregue sua mensagem de uma forma muito mais assim, leve para o público, e que o público possa receber isso e usar isso para a vida deles através desse efeito do pop. Então a Gaga basicamente disse a mesma coisa há 15 anos atrás.
A capa do álbum também se tornou uma das capas mais referenciadas do ano. Em The Fame, Gaga apresenta um estilo totalmente voltado a Grace Jones, com óculos de cristal e sua famosíssima disco stick. A Gaga disse que o conceito por trás da capa do disco era realmente o de retratar uma artista já consagrada na música e que já estivesse fazendo música há muito tempo, e que não parecesse um álbum de estreia. Provavelmente por isso ela escolheu uma estética bem parecida com a Grace Jones, assim como também da Kylie Minogue, porque muita gente fala que o ensaio desse álbum lembra o do Fever, da nossa querida Kylie lá de 2001, mas de uma forma um pouquinho mais obscura. A capa também foi comparada a uma antiga revista da Vogue italiana dos anos 70 e 80 e expressa a ideia de trazer de volta o conceito da fama. Isso também é sugerido principalmente pela fonte usada para escrever o nome de Lady Gaga, que é uma fonte de Doni semelhante à das capas da Vogue, Elle e Harper's Bazaar. Vale lembrar que a palavra The Fame, também na capa do álbum, é escrita com uma fonte que lembra muito a usada no Purple Rain do Prince, que é outro artista que a Gaga também sempre amou e que facilmente poderia ter uma referência direta da lenda, né? Vocês perceberam como que a Gaga tá nessa expressão já no seu primeiro álbum, fazendo muitas referências a artistas queer? Isso é um ponto importante que poucas pessoas reparavam. Eu acredito que porque essa discussão do queer não era algo tão relevante na época que ela se lançou. É por isso que a gente tem que dar muito crédito para Lady Gaga no aspecto dela ter estourado esse armário e feito essa cultura ser inserida no público com cultura pop. Porém, uma curiosidade um tanto bizarra sobre a capa do álbum era que a pessoa escolhida para de fato fazer a capa do disco da Gaga seria o Giovanni Bianco, que é inclusive um dos publicitários mais requisitados do mundo e já fez diversas capas de discos icônicos aí que basicamente moldaram a cultura pop, né? A gente pode pegar, por exemplo, a capa do Confessions on a Dance Floor da Madonna, que foi uma das capas mais importantes daquele ano, né? Vista como uma das melhores capas de álbum também daquele ano e que foi uma produção do Giovanni, né? Ele também fez o próprio rebranding da Anitta quando a Anitta produziu o Bang. Mas quando foi no aspecto da Lady Gaga, o Giovanni disse que não gostou das músicas, que não gostou da Lady Gaga, que achou a Gaga feia. E ele falou isso num podcast, gente. Vocês conseguem encontrar aqui no YouTube. Eu vou botar um trechinho aí para vocês poderem conferir dele comentando sobre isso. Eu também errei, porque a Lady Gaga me chamou para fazer a primeira capa de disco dela e eu não fiz, não quis fazer. Você tá brincando? Falei, porque eu achei ela feia, achei ela... não entendi a música dela. Porém, é importante a gente enfatizar, né? Com capa de Giovanni ou sem capa de Giovanni, a Gaga ainda se tornou artista relevante. Isso prova também o seguinte, que não é somente essa percepção de pessoas de dentro da indústria que definem se um artista vai ou não vai dar certo, porque ele tem esse tato de ser uma pessoa muito relevante, de conseguir ter essa percepção de meio que definir se a pessoa vai bombar ou não vai bombar, né? E isso daí é um movimento também contra a cultura que a Gaga fez de acordo com isso, né? Porque ela era um material muito novo na indústria, numa época que o hip hop estava aqui e o pop estava aqui. O sucesso do The Fame foi obviamente reconhecido pelo Grammy. Ele foi indicado ao álbum do ano e ganhou o prêmio Grammy de álbum eletrônico dance no 52º Grammy Awards. Em 26 de fevereiro de 2010, 2 anos depois do seu lançamento, o The Fame foi certificado diamante com mais de 10 milhões de cópias vendidas somente dentro dos Estados Unidos, tá? E no mundo ele vendeu mais de 20 milhões de cópias, sendo um dos álbuns mais bem vendidos de todos os tempos e principalmente um dos álbuns de estreia mais bem vendidos também de todos os tempos. Vale lembrar que nessa conta a gente só tá colocando a versão do álbum que foi lançada em 2008. A gente não tá incluindo nesses 20 milhões o The Fame Monster, que veio como um relançamento do The Fame, mas a Gaga considera como também o segundo álbum de estúdio dela. Só que isso é pauta para um outro
outro vídeo. Bom, o sucesso do The Fame é obviamente causado por conta dos seus singles de sucesso absoluto que foram crescendo nas paradas, né? Quando ela lançou Just Dance, que foi o primeiro hit da sua carreira, essa música demorou mais de 6 meses para se tornar alguma coisa dentro das paradas. E isso é uma coisa super interessante que eu faço uma análise bem profunda num vídeo somente sobre Just Dance aqui no canal, que vale a pena você conferir. E isso é importante por quê? Porque mostra que no passado os artistas de fato promoviam os seus singles por muito mais tempo. A indústria era muito diferente. Os CDs ainda eram assim muito bem comprados no mercado. Então eles trabalharam a Gaga de uma forma que tornasse ela também uma boa vendedora de discos. O sucesso do primeiro single fez com que a Gaga alcançasse no dia 17 de janeiro de 2009 o topo das paradas. Porém, a música ficou naquele sobe e desce nas paradas de música por 49 semanas, por basicamente quase um ano. Poker Face também foi lançada como single e na verdade foi o segundo single do projeto. Essa música alcançou o primeiro lugar em 11 de abril de 2009 e permaneceu nas paradas por 40 semanas. Importante a gente enfatizar que 2009 de fato foi o ano do grande sucesso do disco The Fame. Love Game também foi trabalhada como single e conseguiu ficar no top 5. Logo após essa música, tivemos também Paparazzi sendo trabalhada com um videoclipe lendário que construiu parte da cultura pop de 2010. Vale lembrar que essa música conseguiu ficar no top 10. A Gaga também trabalhou alguns outros singles diferentes do disco, como por exemplo a Beautiful Dirty Rich, que foi lançada entre Poker Face e entre Just Dance. Isso é importante da gente enfatizar, por quê? Porque essa música não é considerada um single, ela é apenas um promocional para poder impulsionar a imagem da Gaga e também o conceito do The Fame. E essa música e esse clipe fazem extremamente bem esse papel. Nothing Else I Can Say também foi trabalhada como single e ganhou um dos videoclipes mais bonitos dessa era que poucas pessoas reconhecem. Acredito que porque a música não é aquele pop chicletudo que a gente testemunhou, por exemplo, acontecendo aí entre as outras músicas, né? Mas foi bom a Gaga ter lançado esse single no meio de, assim, um grande single e outro, exatamente para poder dar aquela, vamos dizer assim, refrescada antes de vir com outra música farofa em cima dos gays, né? Então, assim, a era também foi muito bem planejada depois que o primeiro single estourou, pro disco continuar dando certo. Então a Gaga teve uma era bem, assim, longa e efetiva. Bom, era óbvio que a Gaga ia, de fato, promover esse álbum com uma turnê. Uma turnê, inclusive, ótima para uma artista debut. Ela conseguiu, gente, fazer um show com parafernália, tudo do jeito que a gente adora, simplesmente numa turnê inicial. Então, desde o começo, a Gaga sempre entregou bastante nas suas turnês. Se por acaso vocês nunca conferiram esse show dela, que é a The Fame Ball Tour, vocês conseguem conferir no YouTube em alguns vídeos que os fãs gravaram e até algumas gravações profissionais. E vale muito a pena porque o show é muito enérgico e a Gaga tá do mesmo jeito. Você percebe que a star quality dela sempre foi, desde o começo, uma coisa incrível. A The Fame Ball Tour foi a primeira turnê da carreira dela e possui músicas do seu primeiro álbum de estúdio The Fame, assim como também uma música inédita nunca lançada chamada Future Love, que ela faz ali no pianito. A turnê teve início no dia 12 de março de 2009, no meio do seu auge em San Diego, na Califórnia, e conseguiu visitar a América do Norte, Oceania, Europa e Ásia. Foi literalmente uma World Tour. O show era composto por 4 blocos seguidos por vídeos de abertura. Gente, foi simplesmente uma loucura. E a Gaga, nesse aspecto de construir materiais visuais também, ela não ficou para trás. Ela fez diversas capas de revista, os looks dela bombaram demais na internet daquela época, ela era simplesmente topo de conversa o ano inteiro. E é importante a gente enfatizar isso porque
Se você perguntar para qualquer pessoa na rua quem é Lady Gaga, todo mundo de certa forma vai ter alguma referência dela. Alguns dessa nova geração vão lembrar por conta do sucesso de Nasce uma Estrela, mas se você perguntar para pessoas mais velhas, provavelmente eles vão referenciar ela como aquela mulher louca que usa roupas esquisitas, que ninguém sabia se era homem ou mulher. Um tipo de pensamento assim, tosco de se pensar que as pessoas tinham, mas era a dúvida que sempre batiam na tecla em relação a Lady Gaga. Vale lembrar que a imagem da Gaga sempre foi uma imagem andrógina, então a Gaga sempre misturou muito essa realidade dos sexos, e isso foi uma coisa interessantíssima porque valorizou muito o material dela no final das contas. Tanto que isso daí foi palco de controvérsia num nível que até em um dos shows da Fame Ball Tour o pessoal começou a publicar algumas matérias e imagens dizendo que Lady Gaga era na verdade uma pessoa de intersexo, né? Ou hermafrodita na linguagem popular tosca aí que antigamente a gente usava. Tudo isso por conta da imagem que fizeram ali de uma calcinha dela que disseram que tinha um pinto. Vou dizer assim mesmo nessa linguagem tosca, porque era assim que aparecia nas matérias da época. Então as pessoas passaram, gente, meio ano de 2009 discutindo sobre um pinto da Lady Gaga que nunca esteve ali. É óbvio que isso daí, se a gente parar pra pensar pelo lado da fama, né, amarra totalmente com o conceito, porque a fama é isso, é gerar controvérsias, é gerar histórias estranhas, é gerar todo tipo de kikiki que simplesmente projeta aquele artista para um lugar completamente diferente na sua carreira. E a Gaga foi um gênio de estratégia, um gênio de marketing. Ela soube usar o tempo inteiro a favor dela todas essas questões para simplesmente se tornar cada vez mais popular. Quando perguntaram para ela, por exemplo, sobre o famoso pinto, a Gaga debochou dessa história. Quando perguntaram para ela sobre coisas relacionadas ao estilo de vida que ela vendia no trabalho, ela disse exatamente que se os homens estivessem fazendo o que ela está fazendo, eles eram considerados um rockstar. E ela mesma disse, bom, então a partir de agora eu sou uma rockstar. Ela sempre foi perspicaz em suas palavras e entrevistas. É exatamente isso. Uma artista construída, uma artista inteligente e que sabe muito bem o que faz. Esse foi o segredo do sucesso da era da Fame, ok? Comenta aqui a sua opinião sobre essa era linda da Gaga, essa era impecável, incrível em todos os aspectos que moldou parte da cultura pop, que eu quero saber o que você tem para me dizer sobre, ok? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!